Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. É a afirmação do próprio Senhor Jesus, ressuscitado junto aos seus apóstolos, 11 deles, que deixa no coração dos seus amigos uma certeza. Além de ter ressuscitado, está sob os seus cuidados, seu poder, o julgamento do mundo inteiro. Tudo está sobre a autoridade de Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Hoje celebramos a solenidade da ascensão do Senhor, mais um mistério da nossa fé, mistério esse que nós inclusive rezamos no creio, principalmente nos finais de semana, nas celebrações eucarísticas. Acabamos de celebrar, ou celebramos há 40 dias, a ressurreição de Jesus, e agora a ascensão. A ressurreição é o momento da glorificação do corpo do Senhor, de Jesus. Corpo e alma que são glorificados por ação do próprio Deus. E esse momento da ressurreição faz com que a gente celebre a vitória de Deus sobre todas as coisas, a vitória da vida sobre a morte, a vitória da graça sobre o pecado. Agora nós celebramos a ascensão. Esse corpo glorificado sobe até o Pai, se senta à direita de Deus Pai. Então é a solenidade onde celebramos a entrada do Senhor no poder do Pai, e o Pai lhe concede sentar à sua direita, dando todo o poder, como diz aqui, sobre o céu, sobre a terra, e Jesus como cabeça da igreja, sobre a igreja. Céu e terra, poder de Jesus, que jamais deveria escapar dos nossos pensamentos, sentimentos, certezas da fé. Então não tem nada nessa terra maior do que Jesus Cristo, não tem nada no céu. Jesus está acima dos anjos, acima do demônio, não tem força que vença aquele que nós, conhecendo porque passou aqui na terra, nos promete permanência na nossa existência. É o próprio Senhor que fala isso aos seus apóstolos um pouco antes da sua partida. E depois, mais 10 dias, nós celebramos Pentecostes, o Pai e o Filho enviando o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai dar substância, concretizar aquilo que o próprio Jesus fala aos seus apóstolos: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. A presença de Jesus é segura. Jesus como Rei do universo, sentado no trono, vamos imaginar os reis que nós conhecemos na terra, na história. O rei no trono manda. Quando o rei levanta do trono, é para a batalha. Jesus levantou do trono, batalhou, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o demônio, senta no trono. E aqui ele se encontra para julgar, mas o julgamento de Deus é repleto de misericórdia, porque Deus é amor. Por isso, esse julgamento não é um aspecto que deve nos desesperar, pelo contrário, deve nos alegrar, se eu alimento uma relação íntima com o Senhor. A ascensão é essa entrada. Antes, Jesus se aproxima dos apóstolos, as 3 leituras hoje se combinam. Mateus, que nós ouvimos no Evangelho, não fala da ascensão, mas fala daquilo que Jesus Cristo tem como missão na ascensão, que é a autoridade, o julgamento, o poder sobre a terra e o céu. Mas o Atos dos Apóstolos, que é um livro escrito por São Lucas, nos relata como foi a ascensão. Jesus se encontra depois de 40 dias com esses apóstolos, e aí dá as últimas instruções. No Evangelho de Mateus aparece essas instruções: ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo aquilo que eu falei. Jesus delega aos seus
os seus filhos, os seus amigos, os seus apóstolos, a continuidade da missão que ele veio iniciar na terra. E essa missão dada aos apóstolos, depois é transmitida pela ação do Espírito Santo que nós recebemos no batismo, depois na confirmação, na crisma. Então nós recebemos esse mandato de Jesus: ide, pregai o evangelho, batizai todos, até os confins do mundo. Por que que Jesus fala isso? Porque Jesus não quer perder ninguém. Deus não fez a gente para perder a gente. Se um pai ou uma mãe é capaz de dar a própria vida para salvar seu filho, para dar saúde, para dar o melhor, imagine Deus. Deus inclusive deu a própria vida para isso, e aí a gente entende esse mistério da paixão e morte de Jesus Cristo. Deus não quer perder nenhum de nós. Aliás, Ele não admite que nós nos percamos. Ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça, e para que a gente possa viver também com um corpo glorificado junto dele, a alegria eterna, a felicidade sem fim no seio da Trindade. É um projeto maravilhoso, é algo que deveria nos encantar, é algo que não deveria escapar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Jesus que passou aqui carinhosamente, mostrando, testemunhando, falando, amando, determinando, dando mandamentos, clareza de quem somos e o que devemos fazer. Esse Jesus Cristo, chega um momento, por ser humano, ele parte, mas ele permanece pela ação do Espírito Santo. E eu estava pensando, enquanto preparava a homilia, que coisa bonita, mais uma delicadeza do amor de Deus, né? Um amor sempre pedagógico. Jesus poderia ter morrido, ressuscitado e pronto, tchau, né? Agora vocês se viram, mas ele passou 40 dias se encontrando com seus discípulos, fortalecendo nos discípulos aquilo que ele havia falado, vivenciado antes de morrer, para que não houvesse dúvidas. E esses discípulos, cada um numa realidade, Jesus que vem, fala, aparece, come junto com os apóstolos na praia, acompanha os 2 discípulos de Emaús que estavam assustados, perdidos, confusos com a morte do mestre, tão perdidos que eles estavam que nem reconheciam o ressuscitado ali caminhando com eles. E esse Jesus maravilhoso passou 40 dias. Depois disso, ele continua passando entre nós, mas por ação do Espírito Santo, a partir dos apóstolos que fundam a igreja, e a igreja tem essa missão de continuar isso que Jesus nos pede. Jesus sobe aos céus para fortalecer a esperança, a fé e a caridade em nós, para que o nosso olhar, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos não se fixem demasiadamente neste mundo que é passageiro. E nosso coração humano, ele é muito tentado a isso, porque nós precisamos sim estar aqui enraizados, dar conta do recado, assumir as responsabilidades. Nós temos muitas coisas para administrar nessa vida, nessa terra, mas o cristão, a pessoa que vive de fé, de esperança e de caridade, ele vive aqui, mas ele sabe para onde está indo, e é esse saber para onde que nós vamos é que nos dá a garantia de um caminhar mais sereno. Caso contrário, os problemas nos engolem, as situações difíceis, as frustrações, as crises, as dúvidas de fé, podem nos enterrar antes da hora, e Jesus não quer isso, né? Por isso envia o Espírito Santo para nos trazer essa certeza de que o plano do Pai já deu certo, só depende de nós acolher e aceitar esse caminho que Ele traça para nós. A ascensão, portanto, é mais um mistério da nossa fé. Não é uma historinha, né, fantasiosa, né? Não, nós que acreditamos nesta verdade de fé, como nós acreditamos no mistério da encarnação. Deus que se encarna, é complicado. Quem não é cristão, nós estamos há muito tempo já falando disso, acreditamos, vivemos disso, mas como que Deus vira homem? Como que pode se limitar a isso?
mistério da fé, que eu acolho. Vamos entendendo, buscando formação, mas o meu coração vai acolhendo essa verdade a partir da fé que eu professo. O mistério da paixão, o mistério da morte de Deus, numa cruz, daquela maneira, mistério. Mistério da ressurreição, esse Deus que morre e ressuscita, mistério. A ascensão também é um mistério e precisa ser acolhido a partir da fé. Professamos esse mistério no creio, justamente para não esquecermos que vivemos de fé, vivemos a partir dos mistérios divinos que não cabem no nosso coração e no nosso entendimento com toda a clareza como quem gostaria de ter, né? Nós somos humanos, usamos da razão, temos ansiedade de respostas e às vezes respostas exatas para tudo no momento que a gente quer. E a gente sabe que não é assim, né? A vida ensina que tudo tem seu tempo também. E quando a gente se abre na perspectiva de uma fé, a gente sabe que isso tem uma verdade bem mais profunda mesmo. Não é no meu tempo, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Por isso, mais uma vez, a gente diz, é preciso estar em Deus, porque senão a gente não aguenta essa ansiedade de buscar resposta, não ter respostas, quase a gente pressiona Deus, põe na parede. A gente precisa viver disso. E Deus sabe que nós somos humanos e por isso Ele nos favorece, através do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, que a gente já conhece. Os dons existem. Primeiro, os dons são presentes, gratuitos de Deus. Ninguém pediu, Deus quer para os seus filhos. Os dons que existem, dados pelo Espírito Santo, vêm do alto. Não é uma conquista minha simplesmente. Eu tenho a responsabilidade de desenvolver esses dons junto com o Espírito Santo, mas vem do alto. Isso é maravilhoso. E esses dons vêm para ajudar-me no processo de santificação pessoal e a partir da minha pessoa, do meu ser cristão no mundo, ajudar as outras pessoas também a encontrar esse caminho, essa verdade, essa vida que é Jesus Cristo. Ele pediu que a igreja saia e batize, e ensine, e fale, porque Ele não quer perder nenhum. Mas é dom, nós recebemos esse dom. É um dom que os dons que nós recebemos do Espírito Santo vêm ao nosso encontro para suprir as nossas necessidades, até humanas, dentro de uma perspectiva religiosa, de fé e de espiritualidade. Um desses dons é o dom do entendimento. E hoje estamos celebrando Maria, mãe do entendimento. É o dom do entendimento, um dos 7 dons, ou dom da inteligência, que nos concede a capacidade de compreender, de penetrar na verdade divina, de intuir, é uma intuição espiritual, é uma percepção do essencial na vida, mas, olha que atenção, mas não é necessariamente algo conseguido pelos estudos. Os estudos ajudam, mas não é um dom precioso que vem, que Deus dá para nós, e quem sabe a gente nem sabe que tem, pelo batismo, pela crisma, nem sabe que tem, não sabe usar, não sabe explorar isso, não sabe viver a partir desse dom, o dom de entender as verdades divinas, sem muitas explicações lógicas, racionais, exatas. Esse dom do entendimento é algo que o coração e a mente, o nosso ser, vai dizer para nós, eu creio, eu não sei bem o que é, mas eu creio. Esse dom do entendimento é que nos faz ver mais do que o comum das pessoas veem. Este entendimento não acontece simplesmente por esforço humano, pelos nossos conhecimentos, mas vem do alto, é graça, nos revela o que é necessário no momento certo da nossa vida. Nós temos esse dom em potencial, que precisa ir desenvolvendo, mas nós temos, e isso vai fazer com que a gente fique mais calmo,
E ficando mais calmo, nós ficamos mais seguros. Ficando calmo e seguro, a gente produz mais. A gente tem capacidade de amar aquela pessoa chata. Por quê? Porque ela é chata, mas eu entendo que o amor é mandamento, e eu quero viver isso, e não sei como Deus vai fazer os milagres para que ela seja amada por mim também. Quer dizer, o entendimento das verdades divinas a partir de uma intuição, mas não é uma intuição qualquer que eu invento na minha cabeça, né? Tem muita gente fazendo, não, eu tive uma intuição. Quando você ouve, não é intuição, é alguma outra coisa, mas intuição não é algo mais profundo, é algo mais, é tão delicado, tão profundo, que você nem consegue explicar direito esse dom de entender o mistério. Nós não compreendemos todo o mistério, porque temos esse dom na sua totalidade, de imediato. Deus aos poucos vai, conforme nós vamos nos abrindo a esse dom, Ele vai nos permitindo conhecer um pouquinho mais, porque senão a gente não aguentaria. É no cotidiano, no desenvolvimento da vida, que a gente vai desenvolvendo também esse dom. Apesar de entender o mistério, o dom do entendimento, nem sempre conseguimos explicá-lo. Então, isso é algo muito sério. Eu não consigo falar de todo esse dom que está dentro de mim, mas eu percebo, e não consigo nem explicar para os outros. Apesar desse dom do entendimento, nós também não estamos isentos de sofrimentos e de dúvidas. Isso existe em nós, apesar dos dons, do dom do entendimento, porque nós não somos deuses, nós somos humanos que têm esse dom divino, e esse dom divino vai trabalhando em mim, a tal ponto que eu não me envaideça diante das situações e querendo dar resposta para tudo, de imediato, resolvendo os problemas do mundo de maneira muito simplória. É um dom especial, dos 7 dons. Em Maria, nós contemplamos em diversas passagens de sua vida a beleza e a fecundidade deste dom do entendimento. Tão pequenina e humilde, sem estudos profundos, Maria entendeu a presença de Deus em sua vida e a sua vida em Deus. Então quem é devoto de Maria, quem já leu sobre Maria, já ouviu, percebe, é uma pessoa que entendeu, então, dom do entendimento, entendeu as coisas mais difíceis, e ela, eu estava falando para o padre Maurício, né? Que mulher genial, grandiosa mesmo, porque ela não tinha um manual para saber assim, como educar o Filho de Deus, né? Ela foi aprendendo, ela foi intuindo, ela foi percebendo por onde o Espírito Santo, que desde o começo estava sobre ela, ia conduzindo para a administração do nascimento, da educação, da família, do relacionamento com os outros. E ela certamente não foi uma pessoa extraordinária no sentido lá no meio do povo, a tal ponto que tivesse um destaque. Tanto é que nós não temos muita coisa sobre Maria, né? Ela foi uma pessoa normal, da normalidade das mulheres que engravidam e tem uma família também para administrar. Mas a gente entende, eu acho que todo mundo que é devoto, com o dom do entendimento, entende esse dom em Maria, né? Tão simples. Por isso, o dom do entendimento nem sempre é dado a pessoas que estudam muito. Às vezes você pode ter uma pessoa teóloga, conhecedora, que aprofunda, lê, escreve, fala, faz palestras dos mistérios de Deus, das verdades divinas, mas isso não é o dom do entendimento ainda. Ele pode até ter, mas pode até não ter. Pode ser apenas um cientista da palavra, que sabe falar muito bonito, nos convencer, mas ele não vive desse dom. Pode ser. Mas então, as pessoas simples conseguem, quem sabe, viver esse dom. Mas não porque são simples, é porque são abertas ao divino. Por isso ela é modelo para nós de vivência dos dons de Deus, do dom do entendimento. Os grandes mistérios divinos que habitaram
a existência de Maria e seu cotidiano, foram acolhidos com graciosidade, com simplicidade, com obediência, com aquele compromisso silencioso de cuidar das coisas que tem que cuidar, intuindo a grandiosidade de Deus em sua pequenez humana. Maria é modelo de criatura humana e filha de Deus, que viveu esse dom maravilhoso desde a sua tenra idade. Recordemos as várias passagens da vida de Maria, a surpresa que ela teve na anunciação do anjo, na apresentação do recém-nascido no templo, quando ela encontrou ela e José, Simeão e Ana, que profetizaram: uma espada transpassará o seu coração. Ela ali silenciosa, em alguns momentos aparece Maria que diante do presépio mesmo, a gente vai falar que Maria guardava tudo no seu coração, né? Ela guardava ali, ela entendia, ela não explicava, não saberia dizer para ninguém sobre isso, mas ela guardava, ela entendia que era coisa de Deus. E a gente vai ver em todo o decorrer da vida dela, quando ela perde o menino aos 12 anos, né? Imagine, perdeu o filho, acha o filho ainda fala assim: mãe, pai, eu estava cuidando das coisas do meu pai. O que é isso? Passa na casa do coração de Maria, né? Mas ela entende aquela profundidade, não sabe explicar direito, talvez ficou em dúvida ali: eu dou umas palmadas nele ou fico em silêncio, né? A gente não sabe o que aconteceu, mas eu sei que o filho voltou para casa, né? O dom do entendimento em Maria, na hora da cruz. Por isso eu sempre falo às pessoas que vivem momentos dramáticos de doença e de morte de entes queridos, para que essas pessoas aprofundem o seu amor a Maria, porque ela vai ajudar você. Não dá resposta para o sofrimento nem para a morte, porque não tem resposta, mas ela soube enfrentar esse momento, sem arredar pé, como a gente diz por aí, né? Da cruz, dos pés de Jesus, ficou ali. Imagine como não devia estar a cabeça dela: por que, meu Deus? Por que comigo? Quantos de vocês, quantos de nós muitas vezes: por que eu? Por que comigo? Por que com a minha família? Maria, imagina, é a que tinha mais, teve o argumento mais forte para dizer: mas por que eu tenho que sofrer isso? Por que ele está sofrendo isso? Se é seu filho? Olha quantas dúvidas racionais. Mas Maria, com o dom do entendimento, fica quieta, fica silenciosa, contempla um mistério que ela não explica, mas que ela entende que vem do alto. Depois ela vai entendendo em Pentecostes e etc, vai percebendo isso. Talvez o momento da anunciação tenha sido o que mais exigiu de Maria a vivência do entendimento. Como entender e aceitar ser a mãe do Messias, sendo ela uma jovem pobre criatura? Sem dúvida alguma, o Pai lhe antecipou o dom do entendimento, que depois ela vai receber lá também, no cenáculo, junto com os apóstolos. Mas o Pai lhe antecipou isso, o dom do entendimento, que lhe concedeu não todas as respostas às suas dúvidas e curiosidades. E lembre, no relato da anunciação, Maria, que é abordada pelo anjo, ela começa a dialogar, querendo entender. Maria ficou perturbada. Olha, visita do anjo perturbou Maria. Depois fala assim o relato de Lucas: começou Maria a pensar, usar a razão. Qual seria o significado da saudação? Maria perguntou, a outra palavra que diz, né, do nosso anseio humano de resposta. Maria perguntou ao anjo como aconteceria isto. Então, Maria viveu esse drama que nós vivemos, de dúvidas, de insegurança, de medo. O anjo mesmo fala assim: não tenha medo, Maria, né? Então, nós somos como Maria, humanos, e ela entende esses nossos dramas, mas Maria soube enfrentar tudo isso com uma serenidade do coração, capaz de provocar-lhe aquela decisão que revolucionou a história da humanidade: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E sempre me questionou, né? O diálogo foi tão intenso em Maria com o anjo ali, e tão rápido, e ela já respondeu assim, ela tinha 3, 4 perguntas, o anjo não é que explicou tudo, mas uma coisa ela absorveu:
quando o anjo falou assim: Maria, não tenha medo, é obra do Espírito Santo. Maria vivia sob a ação do Espírito Santo antes da visita do anjo, e disso temos ter certeza de que ela só pôde responder: eis aqui a serva do Senhor, porque o dom do entendimento em Maria fez com que ela aceitasse aquele grande mistério que ela não conseguia entender naquele momento, mas aceitou com a graciosidade, com a liberdade, com a generosidade de um coração pequenino, simples. Eis aqui a serva do Senhor. Então, o dom do entendimento é esse. Não é um dom de explicação de todas as coisas, mas é algo do interior, é a captação do essencial, é uma percepção espiritual, que pode conjugar com os mecanismos racionais, intelectuais, etc. Mas essa compreensão maior, o seu coração se acalmou, quando ela ouviu falar que era do Espírito Santo, se acalmou, e sem compreender nada, ela já entendia tudo. Como que compreende e não entende? Sim, o dom do entendimento faz você ter certeza de que aquilo vem de Deus. Era o dom do entendimento agindo naquele coração tão pequenino e já totalmente aberto às coisas divinas. E os mistérios divinos da encarnação e da Santíssima Trindade, ao invés de assustá-las, esses mistérios fizeram com que ela cantasse as verdadeiras alegrias quando encontrou com Isabel. A minha alma engrandece o Senhor. Não engrandecia porque ela conhecia tudo que vinha pela frente, mas engrandecia porque ela tinha certeza que aquele chamado vinha do alto, vinha do Espírito Santo. Eu tive uma experiência muito, preparando essa homilia sobre o dom do entendimento, me recordei um fato, que há 18 anos atrás, quando o arcebispo de Campo Grande veio me comunicar, eu estava em Lorena, que eu tinha sido nomeado pelo Papa João Paulo II para ser bispo auxiliar de Campo Grande, como diz a turma assim, eu caí das pernas, porque eu não esperava, estava vivendo ali com os salesianos em Lorena, e me assustei demais, fiquei com medo, não entendo, nunca tive experiência de muito relacionamento com bispo, o que faz um bispo, eu não tenho talvez todas as condições, e aquela série de questionamentos, né, insegurança, não via nada na minha frente, sumiu o chão, porque eu precisava dar uma resposta naquele momento, e o carinho da mãe, auxiliadora, me veio assim, sem eu pedir, aí eu senti uma força interior, para dar uma resposta positiva como ela, e me veio a passagem bíblica da Anunciação, justamente isso que eu acabei de dizer, ela que não entendeu nada, entendeu no mínimo que vinha de Deus. Eu também, aqui não é com nenhuma vaidade que eu falo isso, eu não sabia explicar, nem me considerava digno daquilo ali, nem sabia o que tinha que fazer, mas não queria inclusive aceitar, mas eu percebia lá dentro de que era de Deus. Aí eu falei assim, Dom Vitório, eu não sei por quê, eu vou responder assim mesmo, né, sem saber, mas eu sinto a presença também da auxiliadora aqui comigo, me auxiliando a dar esse passo, que eu não sei para onde vai, não sei o que vem lá para frente. E aí eu dei essa resposta, dom do entendimento, que a gente tem e talvez não sabia, e eu lembrei disso, quer dizer, eu fiz esse raciocínio agora, quando eu estava preparando a homilia, porque também, agora 18 anos, vocês imaginam que também tem muitas dúvidas no coração do bispo, muitas insatisfações, né? Porque você não vê resposta, exige de Deus, aquela ansiedade, e ao preparar isso, Maria novamente, ao preparar a homilia, me deu a capacidade de entender, Eduardo, é só você aceitar, não é para você compreender tudo, seja generoso, eu estou com você, só isso, isso é dom do entendimento, então não dá para você explicar. E aí eu me reabasteci, me animei, né? Os problemas ainda vão continuar, mas dentro de mim tem essa força interior que vem
do dom do entendimento. Ainda tenho muito a crescer sobre esse dom do entendimento, mas eu tenho certeza que foi por causa desse dom que eu consegui superar algumas coisas e estou superando. Deus, que não cabe em lugar algum, quis caber no colo de Maria. Olha lá o colo de Maria, em seus braços, como vemos na imagem da auxiliadora. Não percamos tempo, queridos irmãos e irmãs, renovemos nosso lugar no colo dela. Existe o outro braço dela. Somente ali, junto ao seu Filho, somos capazes de acolher com generosidade o projeto do Pai e os dons do Espírito Santo, que fazem a gente mergulhar nos mistérios divinos, mesmo sem entendê-los totalmente ou na sua totalidade. Maria, mestra e mãe do entendimento, nos ensine como abrir-nos mais ao dom do entendimento, para enfrentar os mistérios da vida humana, à luz do mistério divino, de seu amor infinito, eterno, misericordioso por cada um de nós. Amém.